Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez vamos meditar a palavra de Deus e hoje o 15º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. A segunda leitura da carta aos Romanos, continuamos no capítulo 8, hoje versículos 18 a 23. E o evangelho mais longo, um pouquinho, o evangelho de Mateus 13, de 1 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu da casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em um terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era muito profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinha raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram frutos. Umas 100, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos, que ouçam. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que eles falam em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não, pois quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam e ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, porque mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, nada vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com ouvidos indispostos. Fecharam os olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu pudesse curar. Felizes vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram, desejaram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, o sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende, este produz fruto. Uns 100, outros 60 e outros 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus ela vem nos colocar justamente, vem nos falar, nos colocar e meditar justamente sobre a palavra. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, ele vai dizer nesses dois versículos, hoje o 10 e o 11, ele vai dizer justamente isso, que toda a palavra que sai da nossa boca, ela não volta para nós sem que ela produza o fruto que nós desejamos ao professá-la. Ou seja,
quando a gente diz alguma coisa, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente diz alguma coisa a alguém, essa palavra, ela produz o fruto que nós desejamos que ela produzisse e retorna para nós. Olha só, como isso é importante. E aí fica para que a gente medite em nosso coração. Quando a gente disser alguma coisa para o nosso irmão, o que a gente vai dizer? Essa é a nossa meditação. Por quê? Se a gente disser algo não bom para o nosso irmão, com certeza essa palavra ela vai até o irmão. Ela tem a força de produzir no irmão aquilo que nós estamos desejando. E depois ela vai voltar para nós com aquilo que nós desejamos. Ou seja, como o pessoal diz hoje em dia, né? A famosa lei do retorno. Se a gente desejar o mal a alguém, ela vai retornar para a gente com aquele mal que nós desejamos aos nossos irmãos. Então fica aí para a gente ter esse pensamento, essa reflexão. Quando a gente desejar, se a gente pensar em desejar algo para alguém, que a gente pare e reflita. Às vezes eu estava de cabeça quente, eu desejei o mal, mas não era isso que eu queria dizer. Então, pensem antes de dizer. Pensem antes de falar qualquer coisa. Porque essa palavra ela tem força. Às vezes a gente acha que disse da boca para fora, né? Não, meus irmãos. A nossa palavra ela tem força. Do mesmo jeito que ela tem força para levantar alguém, ela tem o poder de destruir uma pessoa também. E nós que somos cristãos temos que pensar muito nisso. A gente tem força para levantar alguém que está caído. A nossa palavra ela tem força para fazer com alguém que está sofrendo que ele tenha forças para continuar a sua caminhada, para lutar, para levantar o sofredor. Então que a gente possa usar a nossa palavra com palavras de carinho, com palavras de conforto, buscando levantar quem está sofrendo, buscando ajudar quem sofre. Que a nossa palavra não sejam palavras ruins, não sejam palavras de má fé, mas sim palavras de fé. Que a gente possa usar esta palavra para ser sempre algo de bom para alguém. Pensando primeiro, logicamente, no outro, naquilo que a gente vai dizer, mas lembrando que essa palavra, ela vai voltar para mim. Aquilo que eu desejar para o outro, ela vai voltar para mim. É o que deixa para a gente meditar. Então, essa primeira leitura de hoje. No Evangelho, Jesus sai com seus discípulos, mais uma vez, pregando o reino. Então, provavelmente Jesus aqui está cansado já de falar, né? Então Jesus chega a um ponto que a multidão o segue, Jesus pega um barco, vai para o outro lado, e ele então fala mais uma vez um ensinamento. Ele usa a parábola do semeador mais uma vez para passar um ensinamento. E Jesus sempre quando queria ensinar, ele usava falar em parábolas para as pessoas. E ele usa dessa vez a parábola do semeador. E ao se retirar, os seus discípulos se aproximam e perguntam: Mestre, por que sempre que o senhor quer falar, o senhor usa parábolas? Por que não falar diretamente? Por que não ensinar diretamente as pessoas? E Jesus então explica o porquê de usar sempre parábolas. Ele diz que aquele povo ao qual ele ensinou, esse povo não quer mais ouvir. Esse povo não ouviu e não se interessou por aquilo que ele falava. Porque aquele povo não ouve com o coração. Aquele povo não ouve com os ouvidos. Então por isso que Jesus usa parábolas para tentar ver se eles entendem aquilo que Jesus quer transmitir. Mas aquele povo já deixou para lá, não quer mais saber. Então Jesus usa desse artifício de falar em parábolas para ver se eles mudam esse comportamento e passam a se interessar por aquilo que Jesus quer dizer. E Jesus então vem e explica aos seus discípulos o que significa essa parábola do semeador. Então Jesus fala que aquela semente que caiu pelo caminho,
são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas fica no superficial. São aquelas pessoas que hoje também ouvem essa palavra, até estão dispostos a ouvir, mas não assimilam, não colocam em prática, não trazem para a sua vida, não trazem para dentro de si, ou seja, não ouvem com o coração. Porque na primeira pedra, na primeira barreira que ouvem pelo caminho, que acontece, na primeira barreira, no primeiro tropeço, esquecem, deixa para lá. Esquecem de Jesus, esquecem da palavra, deixam, esquecem. Então essas são as primeiras pessoas, significam, são as sementes que caíram na beira do caminho. A segunda turma são aquelas pessoas que hoje ouvem a palavra de Deus, que são as que caíram no terreno com espinhos. Ouvem, até ouvem, mas elas estão preocupadas com as coisas do mundo. Por que elas não geraram frutos? Porque elas estão preocupadas mais com o que elas têm do que o que elas são. Elas ouvem, até vão na igreja, mas elas estão preocupadas com o que elas têm, que marca de carro elas têm, com viagens, com roupas melhores, com casa. Deixam Deus em segundo plano. Não se preocupam em falar de Deus, não se preocupam em colocar em prática aquilo que elas ouviram. São aquelas pessoas que você fala um versículo conhecido da Bíblia, não sabendo do que está falando. Mas você fala de uma marca, de um carro, aí elas sabem de tudo. Essas são as pessoas que representam as sementes que caíram nos espinhos. Depois, temos aquelas pessoas que até ouvem a palavra de Deus, ficam felizes. Mas, ainda dando um exemplo, né, das que caíram no meio do caminho, representam aquelas pessoas vazias de fé. E por fim, aquelas que caíram em terreno fértil e deram frutos. Essas são aquelas pessoas que realmente estão dispostas a evangelizar, que ouvem a palavra de Deus, que assimilam, que aplicam isso no seu dia a dia, que entendem o que Jesus espera dele com esta palavra que ele ouviu e colocam isso em prática, que não guarda só para si e que leva essa palavra para os irmãos e irmãs. E esse leva para outro, e este leva para outro, e o que acontece com isso? A palavra de Deus vai se reproduzindo e vai se gerando frutos. Essas são as pessoas que representam as pedras, as sementes que caíram em terreno bom. São aquelas pessoas que na nossa comunidade está sempre preocupada com o outro, que se preocupa por que aquele não veio mais, que vai na casa de um, que visita o outro que está precisando, que está sempre disposto a ajudar, que está sempre disposto a trazer novas pessoas para a comunidade, que reza junto. Esses são aqueles irmãos e irmãs que falam de Jesus aonde estejam, que não se preocupam, dizer, vai passar vergonha. Não, que falam sempre de Jesus. Esses são as sementes que caíram num terreno bom. E é isso que Jesus espera de todos nós. E por fim, irmãos, a segunda leitura, São Paulo continua falando aos romanos, continuamos meditando o capítulo 8, e mais uma vez ele fala da vivência no Espírito, naquilo que nós precisamos fazer para voltar a ter essa vivência no Espírito. E hoje ele cita aqui, né, na segunda carta, ele diz que toda a criação está gemendo como em dores de parto. As dores de parto, pelo que a gente conhece, deve ser uma dor horrível. E toda a criação, desde os tempos passados até o tempo presente, diz ele nesta carta, na segunda leitura de hoje, que toda a criação se corrompeu. E ela está vivendo esta dor, porque ela não conseguiu ainda voltar ao Senhor. E ela vive nessa dor, dessa angústia, porque se corrompeu. Se deixou viver conforme as coisas do mundo e não conforme a vivência no Espírito. Ela se deixou viver conforme as coisas do mundo e não conforme as coisas de Deus. Então, ela precisa, a humanidade, ela precisa voltar a viver as coisas de Deus, viver as coisas de Jesus
voltar a esta vivência no Espírito, sair dessa angústia, dessa dor que ela vive e voltar a viver as coisas boas que Jesus nos dá. Então ele fala deste processo, né? Que nós precisamos nos transformar e voltar a viver esse ensinamento de Jesus. E a partir do momento que nós voltarmos a viver esse ensinamento de Jesus, nós saímos dessa situação de dor e passaremos a uma situação de vitória. Então, caríssimos irmãos e irmãs, fica aí para nós meditarmos nessa semana. O que a palavra que nós lançamos, que tipo de fruto esta palavra está nos trazendo? Será, em primeiro lugar, será que está trazendo algum tipo de fruto? Será que a palavra que nós lançamos, ela está trazendo frutos? Que palavra é essa? É aquela que ficou pelo caminho e não deu fruto nenhum? Que o sol secou? Ou é aquela que caiu nos espinhos? Significa com isso que nós estamos pensando em outras coisas? Ou é aquela que cai em terra firme e que brota e que dá frutos para Deus, que dá frutos para a igreja? Que palavra nós estamos lançando? E que nós possamos sempre meditar antes de lançar qualquer palavra. Que nós possamos meditar para que nós não magoemos o nosso irmão, para que nós não magoemos o nosso próximo. Que nossa palavra possa ser sempre palavras de ânimo, palavras de coragem, palavras que fortaleçam e que não destruam os nossos irmãos e irmãs. Hoje, nesta oração e nesta bênção, queremos rezar mais uma vez por todos os nossos irmãos que sofrem. Eu quero rezar por um grande amigo meu que está passando por uma enfermidade, que ele possa se recuperar dessa enfermidade, e rezar e estender essa bênção a todos que me ouvem e que participam deste nosso grupo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.